Fala aí pra mim, pergunta de R$ 1 milhão, hein? Se você tivesse que guardar uma dessas 2 coisas, qual seria? A reputação ou o caráter? Pensa aí. Essa pergunta parece fácil, né? Me fizeram no meu conselho pastoral. Perguntaram: "Se você tivesse que guardar alguma coisa, seria o caráter ou a reputação?" E com certeza a gente sempre fala o caráter. Mas isso não menospreza a necessidade da gente guardar também a nossa reputação. Afinal, a gente é o bom perfume de Cristo, né, exala o perfume de Cristo. A gente é luz do mundo. O Cristo é a luz e nós refletimos a luz do próprio Cristo. E eu queria refletir com vocês acerca disso. Guardar o bom nome, guardar a reputação. Para isso, quero ler com vocês texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 1 e o versículo 28. O versículo 1 diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é maior ou melhor do que a prata e o ouro. E o versículo 28 diz: não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. E claro que aqui os marcos antigos, não estamos falando aqui simplesmente das influências, mas de marcos literais que eram colocados nas terras, né? Mas a gente vai usar esses 2 textos aqui, e principalmente o primeiro, para falar da importância de um bom nome. E aqui Salomão, ele compara o bom nome, a reputação, à questão da riqueza. Se hoje a gente tivesse e eu mudasse um pouquinho aquela pergunta do começo, né, o que você prefere ter? Uma boa reputação ou muito dinheiro na conta? Talvez não seria tão fácil assim essa resposta como foi da primeira pergunta, caráter ou reputação? Boa reputação ou dinheiro na conta? Salomão indica que a reputação, o bom nome, ele é muito melhor do que qualquer riqueza ou qualquer prata e qualquer ouro. Num mundo perdulário, né, guardar não tem sido a palavra de ordem. A gente gasta, a gente gosta de gastar. Guardar, a gente tem falado bastante em guardar, mas tem dificuldade em guardar. A gente gasta energia, gasta tempo, gasta oportunidade em coisas que muitas vezes são fúteis e que são superficiais. A gente não só gasta, mas a gente destrói matas, rios, destrói relacionamentos. As cidades que deveriam abraçar os moradores são cidades perigosas, sujas, ameaçadoras, ao invés de serem portos seguros para aqueles que nelas habitam. Deus, então, ao trazer o seu Filho, Jesus Cristo, para reconciliar com o mundo, com o ser humano com Deus, o ser humano com o ser humano e o ser humano com a própria natureza, nos ensina que nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Somos chamados para guardar o bom nome. Acima de tudo, não o nosso bom nome, mas o bom nome de Cristo Jesus. Há tempos atrás eu ministrei uma palavra sobre glorificação. Glorificar a Deus não é o ato de nós darmos a Deus algo que ele não possui, como se nós dizemos, nós te damos honra, nós te damos glória, como se a glória e a honra fosse nossa e nós estamos atribuindo a Deus. Não. Quando nós glorificamos a Deus, nós reconhecemos que a glória já é de Deus, que a honra já pertence a Deus. Quando nós assim guardamos o nome de Deus, nós também nada mais fazemos do que glorificamos. E recentemente tivemos a reforma Solidel Glória, somente Deus a glória. Então,
por isso, nesse mundo em que a gente do consumismo, né, da mercadoria e das coisas estão tão acessíveis, é importante também que a gente não apenas progrida e que a gente avance, mas que a gente preserve, que a gente guarde. Isso é uma das leis da finança, né? Antes de você ajuntar muito dinheiro, guardar muito dinheiro, você precisa preservar o seu patrimônio, né? E a gente preserva a fim de construir mais. Desse modo, também os valores eles precisam ser preservados. Numa cultura hedonista, individualista, que se esquece dos seus valores. E aqui, então, Salomão nos indica que o bom nome vale muito mais do que o ouro, do que a prata, do que há muitas riquezas. Então, o que, que a gente deve preservar? E aqui eu coloco apenas algumas coisas para a gente pensar. A gente deve preservar primeiro o bom nome de Deus, né? Eu acho que isso, acima de qualquer coisa, Deus, ele deve ser preservado na nossa vida. A grande pergunta para a nossa existência, para os nossos relacionamentos, para o nosso dia a dia, é como o bom nome de Cristo, o bom nome de Deus é preservado, é guardado, ele se manifesta por meio da nossa própria vida, né? Se a gente tiver que escolher entre o nosso nome e o nome de Cristo, com certeza o nome de Cristo deve ser guardado em primeiro. Segundo, a gente também deve preservar o nosso próprio nome, no sentido de guardar a reputação. Assim é necessário que a gente tenha credibilidade, a fim de que essa credibilidade possa também ter influência nos locais aonde a gente está. Não a influência pela influência, não a credibilidade pela credibilidade, mas entendendo que em tudo damos glória a Deus, né? E que aonde Deus nos coloca, Ele nos coloca naquela posição a fim de que o nosso nome possa remeter, acima de tudo, ao nome de Cristo. Por isso, mantenha, lute para você justamente preservar o nome de Deus a partir da própria preservação da própria, do teu nome, né? Da tua reputação. As pessoas olham para ciclano, para fulana, né? Para quem está assistindo o vídeo aí, e fala, olha, eu posso ver Cristo Jesus naquela pessoa, eu posso ver como aquela pessoa tem se dedicado, né? Paulo ele diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Claro que o alvo final, o ideal é Cristo, né? Esse é quem está no nosso horizonte, crescendo conforme a imagem de Cristo. No entanto, Paulo se coloca também como um protótipo, um modelo a ser seguido, né? Preserve o nome da sua família, né? Deus te deu uma família, Deus te deu pessoas, Deus te deu um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, né? E você é chamado para preservar o nome da sua família. Essa família é bênção de Deus para você. Então, preserve o nome da família, a educação que você recebeu, os compromissos, o compromisso com o pai, com a mãe. Tem tanta gente aí que literalmente abandona a sua família, né? Então preserve o nome da boa família. Preserve também os marcos antigos. E aqui é mais ou menos como um conselho que Paulo deu a Timóteo. Ó, Timóteo, você cresceu nas Sagradas Escrituras e sabe as coisas que tem que fazer. Preservar os marcos antigos, aqui simbolicamente, a gente entende que também é isso. A gente, tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente tem essa necessidade de preservar. O Evangelho não é apenas novidade todos os dias, mas muito do que a gente escuta é relembrar, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, trazer à memória, lembrar dos marcos antigos e das coisas que faz com que o nome de Deus seja elevado acima de qualquer outra coisa. Por isso, então, guarde o seu coração, mas acima de tudo, como a gente aprendeu aqui, guarde o bom nome de Deus, o bom nome da tua reputação, da tua família, né? Guarde o seu coração para que o seu coração se mantenha puro diante de Deus, para que o coração se mantenha limpo. Não é tão fácil
a gente se influenciar ah, por tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Eh, Falsas informações, mentira, polarização dentro das igrejas, polarização fora das igrejas, um ódio quase que cultural de pessoas contra pessoas, né? E a gente precisa, contra a cultura, encarnar o evangelho de Cristo, guardar o nosso coração contra todas essas coisas, a fim de que Cristo seja encarnado na nossa vida, né? Então, se tem um conselho aí, né? Claro que se você vai guardar o caráter, a reputação guarde o caráter, mas é importante a gente preservar, acima de tudo, o bom nome de Jesus Cristo, né? E também o nome que ele nos deu, a fim de que a gente possa ser conhecido como seguidores, discípulos e discípulas de Cristo Jesus na nossa vida. Deus abençoe a sua vida.